Olá a todos e a todas que assistem. Eu sou o Thales Ganhan e essa é a segunda parte do ciclo de palestras A Matriz de Santo Antônio, Arte Sacra e Sociedade Colonial em Guaratinguetá. Hoje a temática aborda a ornamentação e aspectos estilísticos da ornamentação, dos trabalhos em especial os trabalhos de escultura em madeira presentes na Igreja Matriz de Santo Antônio de Guaratinguetá, que foi objeto do meu trabalho de conclusão de curso. Eu sou técnico em conservação e restauro pela Fundação de Arte de Ouro Preto, bacharel em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde desenvolvi como trabalho de conclusão de curso, um estudo sobre as obras em talha da Igreja Matriz de Guaratinguetá. Então, análise de documentação, estilística, dentre outros vários temas. Esse trabalho está disponível para download no meu perfil de um site chamado academia.edu. Está disponível na descrição desse vídeo. E no momento também estou cursando o mestrado em museologia na Universidade de São Paulo. Então, tendo me apresentado, acho que podemos já ir direto à nossa apresentação. Então, hoje eu quero falar um pouco do estilo, em especial, um recorte dentro da ornamentação da igreja, que são os retábulos, os altares e alguns outros elementos ornamentais que estão dentre os elementos mais antigos que ainda se encontram na Igreja Matriz, produzidos ali entre finais do século XVIII e início do século XIX. Então, primeiro eu gostaria de falar de dois indivíduos que foram identificados ao longo da pesquisa. Um deles é o Guardiano José das Chagas, que é um entalhador. A minha pesquisa não foi o primeiro texto a levantar a identidade desse indivíduo, e nem atribuir a ele a autoria desses trabalhos, né? Devo aqui falar em relação a isso, citar dois trabalhos. Um deles é o trabalho do pesquisador Eduardo Etzel, publicado nos anos 70, que identifica um mesmo entalhador ou uma mesma oficina ativos ali na região entre Paraty, Cunha e Guaratinguetá, porém sim a identificação deles. E já nos anos 80, o professor Benedito Cupê, historiador guaratinguetaense, que foi a primeira menção, pelo menos localizada durante as minhas pesquisas, a esse entalhador. Durante meu processo de pesquisa, pude achar outros documentos, e também na pesquisa do professor Matheus Rosada, que hoje é professor da UFMG, da Federal de Minas Gerais, com quem recentemente escrevi um artigo que deve ser publicado, deve sair ainda nesse semestre pela Universidade Pablo Olavide, na Espanha, exatamente sobre este indivíduo, esse artigo. Então vai ser um trabalho assim, mais detalhado até o momento sobre essa pessoa. Então vou falar brevemente desse entalhador. Ele é um entalhador nascido em 1746, na cidade do Rio de Janeiro. Sabemos que ele viveu em Paraty no período entre 1788 e 1791. Lá há trabalhos de escultura em madeira atribuídos a esse indivíduo, nós vamos ver algum deles, e conseguimos mapear sua presença em Guaratinguetá pelo menos entre 1795 a 1809, mas provavelmente ele já vivia em Guará um pouco antes disso. Encontramos esse Guardiano das Chagas através de um tipo de documentação conhecida como Maços de População, um documento que constitui uma espécie de recenseamento produzida na capitania de São Paulo, no período colonial, entre também meados ali do século XVIII até também meados do século XIX. Nós temos em duas datas distintas, nós encontramos esse indivíduo, o Guardiano. Então aqui, esses são os maços de população de Guaratinguetá do ano de 1792, os originais se encontram no Arquivo Público do Estado de São Paulo,
E aqui conseguimos identificar o nome dele, sua idade, e aqui a descrição do seu trabalho. Então aqui está escrito: vive de seu ofício, que vive de seu ofício de entalhador. Tá? Então entalhador escrito com um I mesmo, uma forma que a gente encontra com bastante frequência nesse período. Este é um recenseamento de 1809, também para a vila de Guaratinguetá. Aqui a gente tem uma descrição um pouco mais detalhada, porque nesse primeiro momento, né, no documento anterior que eu mostrei, provavelmente o guardiano ele vivia sozinho ainda na cidade, e aqui nós já encontramos ele instalado com a sua esposa, filhos, um indivíduo escravizado de nome Antônio, aqui no finalzinho, uma agregada de nome Ana, aqui nós temos os seus filhos, e aqui a sua esposa, que se chamava Isabel Maria, e novamente a descrição do seu ofício. Então vive do seu ofício de entalhador. Então a partir daí, esses são até o momento os únicos 2 documentos que encontramos sobre esse sujeito, mas que nos permite identificar mais ou menos a sua trajetória, né? Sabemos aonde ele viveu, como eu mencionei, em Paraty, então, através do local de nascimento dos seus filhos. Então, em breve teremos um texto e um artigo mais detalhado sobre esse assunto. Aqui conseguimos ver um pouco mais em detalhe esse documento, né? A página específica onde está mencionado o nome do guardiano, novamente a descrição do seu ofício, e partimos para um outro indivíduo chamado Inácio Joaquim Monteiro, que eu acredito também ser de relevância para tratar hoje. Então, Inácio Joaquim Monteiro é um pintor paulistano, então nasceu lá em 1766 em São Paulo. Ele, dado momento, não me lembro agora a data, ele se muda para Guaratinguetá, vai viver até o fim da vida, ele vai falecer em Guará. E ele teve muitos filhos, né, mas como era muito habitual nesse período, mas eu acho particularmente importante mencionar 3 dos seus filhos, que são o Joaquim Anselmo de Oliveira, é um indivíduo que foi arcipreste da sede de São Paulo. O arcipreste era um título dentro da Igreja Católica já inexistente, mas que era de grande importância no contexto dos bispados, né? E foi um religioso muito conhecido em seu tempo. Um outro filho do Inácio Joaquim Monteiro é o Antônio Martiniano de Oliveira, conhecido como Vigário Martiniano, é nome de rua em Guará. Então ele foi vigário da matriz de Guaratinguetá durante muitos anos, no século XIX, e esteve inclusive à frente, né, mais ou menos coordenando, provavelmente, grandes reformas conduzidas na matriz de Guaratinguetá em meados do século XIX, ali nos anos 1840, mais ou menos. Existe uma documentação muito rica sobre esse assunto ainda, a ser pesquisada em detalhes, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no seu arquivo histórico. E um terceiro filho do Inácio Joaquim, que eu gostaria de mencionar, é o Francisco de Assis Oliveira Borges, que é mais conhecido como o Visconde de Guaratinguetá, também aí nome de logrador, a nossa cidade, um indivíduo que é bastante lembrado. Então, Inácio Joaquim Monteiro, na verdade, os seus filhos tem 3 filhos aí que se tornaram um pouco célebres no seu tempo, né, e particularmente o Visconde de Guaratinguetá ainda era bastante lembrado nos dias de hoje. Ele foi um pintor que atuou em algumas igrejas, sabidamente, nesses 3 locais indicados. Na igreja da Ordem Terceira de São Francisco, da cidade de São Paulo, onde ele fez diversos trabalhos de policromia, em peças de madeira que foram pintadas, correto? Pintadas e douradas, né? É isso que a gente se refere quando fala em policromia. E nas matrizes de Guaratinguetá e Sorocaba. Ele viveu um dado tempo em Sorocaba. Existe a maior referência sobre esse pintor que existe na bibliografia, que eu acho muito relevante mencionar, é o livro do professor Carlos Eugênio Marcondes de Moura sobre o Visconde de Guaratinguetá. E ele faz todo um antecedente do Visconde e fala bastante pormenor até do Inácio Joaquim. É um livro que eu recomendo muito, é uma das melhores obras da historiografia que existe sobre o Vale do Paraíba. É um livro dos anos 70, mas que envelheceu bem, vamos dizer assim. Então aqui também temos menção ao Inácio Joaquim Monteiro. Existe mais
documentação conhecida sobre ele, né? Mas eu vou trazer aqui essa documentação trazida dos maços de população, onde a gente vê aí alguns de seus filhos, os escravizados, pessoas que pertenceram a ele como escravizados, sua esposa, sua naturalidade, e ali o seu ofício indicado, vive da arte de pintar. Correto? Bem, então, partindo dos trabalhos que nós iremos analisar hoje, da matriz de Guaratinguetá, primeiramente eu trouxe aqui uma vista de conjunto, então eu darei destaque ao conjunto de altares mais antigos, que estão ainda dentro do estilo rococó, como eu já fiz menção. Então aqui trataremos do retábulo mor, né, o altar principal da igreja, aqui essa estrutura, que é a tarja do arco cruzeiro, a sua ornamentação, então esse grande arco com de madeira entalhada, esse par de altares que está visível na imagem, e um par de altares de retábulos que se encontra no interior desses arcos, que foram recuados, modificados. Eu já falei um pouco disso na palestra passada, na primeira parte desse ciclo. Então, este é o conjunto ao qual daremos maior atenção hoje. Então, vamos ver aqui algumas imagens. Esse é o retábulo principal da matriz de Guaratinguetá. Aqui também nas laterais nós vemos as tribunas, que também são ornamentadas com elementos de talha policromada e dourada. Então também são contemporâneas a essas outras obras, então acho importante mencionar, né, embora não sejam de tanta atenção e destaque, normalmente é que é dado aos retábulos. Esta é a estrutura do arco cruzeiro. Então, aqui nas laterais, sabemos que em dado momento existiu uma ornamentação em madeira, num estilo muito semelhante a essa, e que foi removida. Eu falei um pouco disso também na primeira parte, e que se perdeu a ornamentação original. Então, provavelmente isso aqui existiu uma continuidade dessa ornamentação, que no século XX, talvez no final do século XIX, tenha sido removida. Aí, uma das tribunas da Capela Mor, em maior detalhe. Então, esses trabalhos de talha todos são atribuídos, na minha pesquisa, também pela pesquisa do professor Benedito Coupé e pela pesquisa do professor Matheus Rosada, ao Guardiano das Chagas, esse entalhador ao qual fiz menção mais cedo. Esse é o retábulo de São Miguel e Almas, um dos altares laterais da Igreja Matriz. E eu gostaria que víssemos hoje alguns conjuntos de ornamentação que são atribuídos a esse mesmo entalhador e que merece destaque. Essa é uma foto do interior da igreja de São Gonçalo Garcia, uma igreja que está localizada na Praça João Mendes, na cidade de São Paulo, logo atrás da Igreja da Sé. E aqui nós temos um conjunto de retábulos, então um retábulo principal e dois altares colaterais, que são atribuídos ao Guardiano das Chagas. E esses altares não foram concebidos para essa igreja originalmente, eles foram executados para a igreja velha, para a Basílica Velha de Aparecida. E no finalzinho do século XIX eles foram vendidos ou doados, né, aos jesuítas da cidade de São Paulo, que nessa época administravam essa igreja. Então é um altar que foi transportado de Aparecida para cá. Então também é um conjunto de talha muito interessante, bastante contemporâneo a esse de Guaratinguetá, e que eu acredito que sempre vale mencionar quando se fala de um conjunto, falar do outro também. Esse é um dos altares, um altar hoje consagrado a São José, não sei se é a sua invocação original, talvez não. Esse é o conjunto do qual eu falei também na primeira parte, da Igreja Matriz de Cunha. Então esses dois altares colaterais são atribuídos ao Guardiano. Talvez a tarja do cruzeiro, do arco cruzeiro também. O retábulo mor ele já é de um estilo um pouco diferente, pode ser atribuído a um outro artista, isso ainda merece estudos, né? Aqui é um dos altares, Nossa Senhora da Piedade, em maior detalhe, Nossa Senhora das Dores. Este é um retábulo da igreja de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito de Paraty, então, onde sabemos que o Guardiano viveu durante algum tempo. Então, um altar aí consagrado a São Benedito.
um detalhe do coroamento, e aí eu já posso falar de alguns aspectos estilísticos que são característicos desse entalhador, mas não somente, né, característicos do estilo como um todo, não o estilo deste período, então do período do estilo rococó, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio e no seu entorno, né, que é justamente a origem do guardiano. Um dos elementos que nós vemos aqui é esse coroamento, esse elemento triangular no coroamento do retábulo, esta estrutura onde comumente se representa a imagem do Divino Espírito Santo com resplendor, no caso aqui um pouco mais sofisticada, com resplendor, nuvens, cabeças de querubins, né? Muitas vezes a gente tem representações mais simples do que essa, mas de toda maneira é bem característica desse estilo, desse período. Continuamos bem. Tendo mostrado um pouco esses conjuntos e falado sobre a relação do Guardiano das Chagas com a cidade do Rio de Janeiro, eu acho que é importante estabelecer aqui uma ponte através desses vínculos. Então, tem várias informações que nos indicam que o Vale do Paraíba paulista, no período colonial, então, século XVIII, século XVII, XVIII, início do XIX, a relação com a cidade do Rio de Janeiro era mais estreita e mais intensa em muitos momentos do que com a própria cidade de São Paulo. Por conta durante um grande período, até o período cafeeiro, uma relevância menor política e econômica da cidade de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro, que era a capital da colônia como um todo, durante um grande período. Então, e outros elementos de ordem geográfica, enfim. Aqui alguns exemplos, né? Então, em 1748, a capitania de São Paulo é subordinada à do Rio de Janeiro, só recuperando a autonomia em 1765, então esse já é um elemento que nos indica uma preeminência do Rio de Janeiro em relação à cidade de São Paulo, consequentemente da relação das cidades, das vilas do Vale do Paraíba com essa cidade. A gente tem o caminho velho das Minas, então o caminho que o trecho da chamada Estrada Real, hoje em dia, né, que parte ali de Paraty e vai até as Minas Gerais, que passa pelo Vale do Paraíba, né, como nós sabemos. Então isso em si já é um vínculo importante de comércio, né, as tropas que abastecem as Minas Gerais, as tropas que regressam das minas trazendo diamante e ouro. Então esse é um elemento muito importante, que está ligado à formação histórica do Vale do Paraíba como um todo, e temos também identificado na documentação, na minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, pesquisa do professor Matheus Rosário, que eu já fiz menção mais cedo, da atuação de outros historiadores cariocas no Vale do Paraíba. Um deles é o João da Cruz. O João da Cruz é ativo, por exemplo, em Taubaté, em Tremembé, Mogi das Cruzes, se eu não me engano, que também não é ainda dentro do Vale do Paraíba, mas está bem próximo. Então sabemos da presença de outros, então há já uma recorrência da presença desses indivíduos. Um outro elemento de ordem geográfica é a travessia muito difícil nesse período entre a área onde fica Jacareí, já dentro do Vale do Paraíba, e Mogi, então a área onde fica Guararema, mais ou menos naquela região. É uma região onde o Rio Paraíba faz tem uma parte corrediça, com muitas curvas, e então havia uma certa área chamada naquele período, e quem relata isso é o Sérgio Buarque de Holanda, num livro intitulado Vale do Paraíba, Velhas Fazendas, onde ele vai se referir, vai fazer menção a documentos que mencionam essa área como sendo chamada naquele período de 7 pecados mortais. Então uma área muito terrível e perigosa para fazer a travessia. Há um relato desse período, provavelmente de meados do século XVIII, conservado em um manuscrito lá na Biblioteca Guita e José Mengele, hoje abrigada na cidade universitária da USP, né, no Butantã. E vou ler aqui um trechinho para vocês, falando sobre um indivíduo que está indo de São Paulo para o Vale do Paraíba. Então aqui, chegando um pouco antes de Jacareí, ele vai dizer o seguinte: 6 léguas antes de chegar a ela, aí ele está se referindo a Jacareí, faz menção a isso antes, né? Todo o caminho é por morros muito altos, muito a pique, então a área de muitos acidentes geográficos, né, muito acidentada, e de uma qualidade de barro como sabão. Quando chove, de uma qualidade de barro como sabão, quando chove. E que sucedeu nessa ocasião, por cuja causa passamos com bastante risco de quebrar as pernas, escorregando a cada passo os cavalos. Então, para vocês terem uma ideia,
da dificuldade da travessia, especialmente com tempo adverso, né, como é o caso desse relato. E há uma quadrinha que é atribuída aos paulistanos, isso é também mencionado nesse livro do Sérgio Buarque, ao qual eu fiz referência, mas eu sei que isso é contestado por outros autores, enfim, mas eu trouxe aqui mais a título de curiosidade, também é algo que merece mais investigação, que é uma quadrinha que diz o seguinte: cavalo pangaré, mulher que mija de pé e gente de Taubaté, libera-nos, Domine. Então, aqui eu digo isso mais para indicar, às vezes, um possível estranhamento, algum conflito, alguma tensão existente entre a gente de Taubaté, aí, então gente que é do Vale do Paraíba, né, com os paulistanos. Né? Então, continuamos. Agora entrando já propriamente na parte dos ornamentos, da simbologia e das partes estilísticas da nossa palestra, vamos falar aqui de alguns elementos que estão presentes na talha e as suas origens, seu significado, né? Uma primeira aproximação a esse tema. Então, primeiro, o que nós vamos ter nesses elementos de talha? Elementos tirados do texto bíblico, em especial do Velho Testamento, eu vou fazer menção a isso mais em detalhe. Temos a identificação do orágo. O orágo é o padroeiro, né? O titular daquele retábulo, vamos dizer assim, é o santo ao qual aquele altar é dedicado, consagrado. E ele vai identificar tanto o orágo, então esse padroeiro, quanto a irmandade correspondente. Né? A irmandade quase sempre vai ter o título, vai ter o nome de um santo específico, né? De uma dessas figuras. Isso vai estar presente na tarja, uma espécie de medalhão que está lá na parte de cima do altar. Eu vou falar disso depois na terceira parte, eu vou falar um pouco mais das irmandades, então a gente vai poder voltar a isso mais em detalhes. Temos essas estruturas às quais eu já fiz menção, que são os resplendores e os divinos, que são característicos do rococó carioca. Então, nas igrejas da cidade do Rio de Janeiro, de parte do estado do Rio também, feitas ali em meados do século XVIII, final do século XVIII, dentro desse estilo rococó, é muito comum encontrar no coroamento, no topo dos altares, esses elementos. E temos junto a esses elementos que são um pouco mais de caráter simbólico, né? Temos um vocabulário que é mais arquitetônico, que nem sempre vai ter significados específicos, né? Talvez esteja no plano mais ornamental do que simbólico. É claro que isso sempre pode ser relativizado, tá, gente? Eu estou simplificando um pouco essa discussão aqui. E acho que é importante sempre mencionar a existência, a circulação nesse período de tratados de arquitetura diversos, publicados desde o tempo do Renascimento, do Barroco, do Rococó, e que vão aludir principalmente à arquitetura greco-romana clássica, né? E dentre eles eu destaco aqui o do Vignola, o do Scamozzi, o do Palladio e do Vitruvio. Então, só para mencionar alguns. Do Vignola específico, eu cito aqui o mestre Valentim, um talhador muito famoso do Rio de Janeiro, né? E sabemos que ele possuía esse livro por causa do seu inventário. Quando ele faleceu, dentre os seus bens, constava um livro do Vignola. E o Valentim é justamente associado ao rococó carioca. Então, por isso que eu acho interessante mencionar. A gente tem esses tratados, gente, é possível encontrar tudo isso digitalizado, edições de várias épocas diferentes, né? O Vitruvio é um autor ainda da antiguidade, romano ainda, né? Esses outros já são bem posteriores, mas são belíssimos tratados. Eu indico, eu trouxe aqui algumas, muito poucas imagens, né? Mas vamos ver um trechinhos dele. Esse é um esquema, esse é um esboço do professor Matheus Rosada, ao qual fiz menção mais cedo, que faz uma esquemática de um retábulo do rococó. Então vocês podem pausar o vídeo, ver um pouco os elementos. Eu não vou falar de tudo isso em pormenores, né? Isso aí demandaria talvez uma palestra só sobre esse assunto. Então, vamos seguindo. Então, falando primeiro sobre essas referências que são extraídas do texto bíblico, eu vou falar de 3 elementos que são muito comuns em igrejas coloniais, não só coloniais, como de muitos períodos, está muito incrustado na tradição cristã, por razões óbvias, né? Está ligado ao tempo de Salomão, que é uma parte aí central do texto bíblico, enfim, é muito, muito referido, tem um peso simbólico muito grande. Então, lá no primeiro livro de Reis, no Velho Testamento, temos
uma descrição da construção do Templo de Salomão, né? Em vários momentos, eu só selecionei 2 trechinhos que faz referência a elementos encontrados na ornamentação do templo, né? Então aí no mesmo capítulo, e 2 versículos diferentes aí próximos, né, temos aqui algumas descrições da representação, então, de flores, de palmas e de querubins. Então vamos lá. Primeiro, no versículo 29, todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Um pouco mais à frente ele vai dizer assim, o relato vai ser o seguinte: também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro, né, que também é uma prática que a gente vai encontrar aí na matriz de Guará. A gente vai ver imagens disso. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Então, vamos seguindo, vendo aí primeiro um ramalhete de flores, está nos altares, acho que é o de Santa Terezinha ou de Nossa Senhora do Carmo, se eu não me engano. As palmas entrelaçadas, um ornamento muito, muito fácil de ser encontrado nesse período, né? As palmas estão quando estão, por exemplo, representadas na mão dos santos, também são associadas ao martírio, né? Elas podem assumir muitas dessas representações assumem, de acordo com o contexto, significados distintos. Nas flores, pode assumir uma multiplicidade de significados. Então, isso é muito... Esses são elementos que podem ter diversas acepções. Essa é uma representação de palmas entrelaçadas que está encontrada, publicada, de um desses tratados de arquitetura, que é o tratado do Vignola. Então, ele... para dar exemplo aqui de que há fontes impressas que eram utilizadas por esses artífices no período. Então, dando continuidade, aqui a gente vê uma representação de querubins. Então, querubim, há uma tradição já antiga, nesse período já era antiga, né, de representar os querubins dessa maneira. Então, um par de asinhas com uma cabeça de criança. Então não é um anjo de corpo inteiro, é uma representação bem específica. Há uma hierarquia celeste, de anjos, diversas naturezas, né? Uma coisa que também poderia entrar bastante em detalhes sobre isso, mas hoje a gente está fazendo um voo mais panorâmico. Mas esses são os querubins, às vezes é comum fazer referência em textos, em vez de falar só querubim, mas falar cabeças de querubins. Mas em geral a representação é essa, somente um parzinho de asas de anjo, de pássaro, né, com uma cabecinha de criança. E então, passando esses elementos, como eu disse, olhamos do Velho Testamento, vamos ao vocabulário arquitetônico e ornamental, propriamente dito. Então, aí alguns elementos que nós vamos encontrar, que eu vou mostrar exemplo para vocês. Primeiras rocalhas, são os ornamentos distintos do estilo rococó, né, o nome rococó, ele vem deste ornamento, né, da palavra francesa para ele, que é o rocaille. Fragmentos de frontão, mísulas, volutas, hortelões, colunas, pilastras e capitéis, peanhas, emolduras e entablamentos. Vamos ver um exemplo aí, exemplos de todos esses para a gente enriquecer um pouco o nosso vocabulário hoje, vendo esses elementos que são muito interessantes. E é justamente a combinação entre eles, o equilíbrio, a distribuição, que vão formar aí estilos característicos, diversidades regionais, enfim. Aí, novamente, mais uma imagem do Tratado do Vignola, do Giacomo Vignola, né? Essa é uma edição em língua portuguesa. Então, o livro assim, é intitulado Regras das 5 Ordens de Arquitetura segundo os Princípios de Vignola, e vai ter um título que vai continuando, né? Muito comum nesse período esses títulos muito compridos de livros, né? Onde vai ser uma das possíveis fontes para a execução desses ornamentos. Essa é uma rocalha. Então, essa especificamente é uma rocalha que está presente na talha do retábulo mor da igreja de Guará, da igreja matriz. A rocalha é um ornamento que vem... o estilo rococó ele vai surgir na França, tá? No final do século XVII. E um dos seus elementos mais característicos, inclusive que dá nome ao estilo, como eu disse, é a rocalha. A rocalha é inspirada, sobretudo, na forma de conchas do mar,
e talvez em formas como a espuma, né, coisas bem orgânicas, fluídas, e é um ornamento que tem, então, essa característica, essa semelhança com a concha, e tem a sua forma quase sempre assimétrica. Então é o ornamento mais fácil de identificar ao se ver um trabalho de um objeto de arte do estilo rococó, é o mais característico deles, né? Uma outra rocalha também presente em Guará, na matriz, não me lembro em qual retábulo isso se encontra. A gente tem isso repetido em vários locais, né? Mais uma rocalha do retábulo mor, essa bem desenvolvida, né? Isso vai variar, às vezes um entalhador representa aquela rocalha de uma maneira mais gorda, né? Às vezes mais simétrica do que assimétrica. Isso também vai ter variações. Ela tem, às vezes, representar esse gominho no seu interior. Às vezes ela se assemelha mais a uma flor, né? Esse é um ornamento que, às vezes, alguns autores vão identificar como amorfos, né? Então é algo que não é do reino vegetal, nem do reino animal, é algo que ele não tem uma origem na natureza, por assim dizer, né? Mas ao mesmo tempo ele pode se aparentar com várias dessas coisas. Então pode se apresentar com coisas do mundo vegetal, do mundo animal, enfim. Aqui temos um capitel de coluna, então o capitel é essa estrutura que se encontra no topo da coluna. Os altares em geral eles têm um par ou dois pares de colunas, né? No retábulo mor a gente tem dois pares, e eles terão esse capitel, no caso é um capitel do tipo compósito, né? Existe uma diversidade de tamanho de formatos de capitel na tradição greco-romana. Então o capitel é essa estrutura aqui que tem essas folhazinhas, que são folhas de acanto, e aqui este enrolamento que é chamado de voluta. Então esses são elementos que compõem o capitel compósito. Então é um elemento vindo da arquitetura greco-romana. Aqui, citando novamente o tratado do Giacomo Grignola, a estrutura do capitel e do seu entablamento. O entablamento é essa estrutura que fica logo acima do capitel da coluna. Aqui um outro capitel, esse já é do par de retábulos de Nossa Senhora do Carmo e de Santa Teresinha. Eu não mostrei uma foto deles hoje, é um retábulo que já está no estilo neoclássico, né? Eu falei pouco deles hoje. Ele ainda merece uma pesquisa à parte, né? No meu trabalho eu ainda faço pouca menção a esse par. Então a gente tem um capitel já de um estilo diferente, ele já é posterior, já é de meados do século XIX, mas aqui temos também a folha de acanto, representada de uma maneira diferente, e as volutinhas, e aqui em cima o entablamento com mais aqui uma representação de uma espécie de flor, né? Esse é um pilar. A diferença entre coluna e pilar, no caso, é que o pilar ele é uma parte integrante da estrutura, ele está colado dentro do altar, vamos dizer assim, né? A coluna é um elemento que é completamente independente, então nós identificamos isso como um pilar. E aí a gente consegue ver bem as caneluras. Caneluras são essas reentrâncias redondinhas que tem aqui em uma das faces do pilar. Novamente um capitel no mesmo estilo, né? Também com as volutas, com as folhas de canto. Dando continuidade, a gente tem um elemento muito interessante, que ele justamente serve como, para usar uma coisa que é bem do nosso vocabulário de hoje, uma espécie de mão francesa, até tem uma mão francesa aqui atrás de mim, que é a miso. A miso está logo abaixo dessas colunas, às quais eu fiz menção. Então ela é uma estrutura que tem o formato de C ou de S, né? Às vezes a gente tem algumas variantes, mas normalmente ela tem essa forma de C que nós estamos vendo, e ela tem nas suas extremidades volutas. Volutas é justamente esse elemento arquitetônico, esse ornamento que é um enrolamento, né? Então, as milas quase sempre são, na lógica da ornamentação de um altar, elas servem como uma espécie de elemento estruturante, então que dá suporte a um outro elemento arquitetônico. Aí uma mísala do retábulo mor, essa mais ornamentada, né? Tem uma espécie de um festãozinho de flores, aqui uma folha, que pode ser talvez uma folha de acanto, né? Um pouquinho mais diferente. Às vezes a gente pode ter uma cabeça de querubim representada, isso vai variar de muitas maneiras. Estes são, aqui no caso dos retábulos neoclássicos, né? Dos quais a gente tem um par na matriz de Guará,
nós temos no lugar das mísulas os pedestais. Então aí o estilo neoclássico, eu vou falar menos dele hoje, mas em comparação ao rococó, ele é um estilo mais sóbrio, vai ter formas mais geometrizadas, ele é menos ornamentado, ele não vai ter a presença das rocalhas, como eu fiz menção mais cedo. No caso da matriz de Goral, ele não vai ter mísulas também, então ele tem uma ornamentação diferenciada. E aí a gente vai ter esse elemento que é um pedestal, um pedestalzinho com caneluras, também com essas reentrânciazinhas de meia cana, né, esse baixo relevo, e que vai sustentar as colunas. Então ele vai ocupar o mesmo local que nos outros retábulos do estilo rococó ocupam as mísulas. Aqui vemos uma coluna maior, né, vemos ela mais em plano aberto, e aqui ao lado da coluna, próximo ao nicho, né, ao camarim, onde fica a imagem dos santos, nós temos aqui um quartelão. O quartelão é esse elemento arquitetônico que tem aqui um enrolamento, tá vendo? Uma voluta aqui no topo, ele faz um enrolamento, aqui a gente tem uma estrutura em formato de C, e aqui um outro enrolamento de volutas. Ele ocupa um lugar que em muitos altares é ocupado por colunas ou pilares também. E neste quartelão a gente tem uma cabeça de querubim. Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente compreender um pouco melhor esse ornamento. Esse aqui é a lateral de uma das tribunas, né? E aqui a gente vai ter esse ornamento que tem um formato de S. Aqui a gente consegue identificar certinho, né? Então a gente vem aqui, um lugar virado para dentro, essa voluta virada para dentro, e aqui a voluta virada para fora, aqui uma ornamentação com botões de vegetação, com folhas de acanto, enfim, uma ornamentação bem diversa. Esse é um elemento chamado quartelão. É comum, muito encontrado na arte do Renascimento, no Barroco e no Rococó também. Não vai ser encontrado em somente um determinado estilo arquitetônico, né, e ornamental. E aqui nós temos as peanhas. Peanhas são estruturas presentes no retábulo que abrigam imagens menores de santo. Normalmente o orábulo, o santo principal, né, que é patrono dessa irmandade, ele vai ficar no camarim, naquela parte principal do altar, que é recuada, e no caso de Guaratinguetá, na matriz, a gente tem uma vitrine, né, a gente tem uma parte envidraçada, e ao lado dessa estrutura a gente tem um par de peães, onde normalmente tem imagens de santos de menor porte. E em tempos antigos eram santos da devoção dessas irmandades, né? Hoje em dia essa configuração já se alterou muito, então não necessariamente segue essa lógica. Então aqui a gente tem dois exemplos, uma peanha do retábulo mor, essa da direita, que é azul e branca e dourada, e essa branca e dourada que é de um dos altares laterais. Aqui a gente tem um botão de folha, um vegetal, né? Aí um pouco semelhante a uma flor de lis, mas que eu não identifico como sendo uma flor de lis propriamente. Aqui um ornamento que se assemelha a uma rocalha. Enfim, são suportes como essa peanhazinha que às vezes nós temos dentro de casa, fica no cantinho da cozinha, assim, com o filtro de barro em cima, né? Uma espécie de peanha também. Um elemento de suporte a imagens de santos. Aí temos, esse é um detalhe do retábulo mor, aí nós temos um arranque de frontão. O frontão é uma estrutura arquitetônica que fica no topo de um portal, de uma janela. Nós temos normalmente um frontão que tem uma parte saliente, né, que vai cobrir aquela estrutura, normalmente em forma de arco. Esse é chamado de arranque de frontão ou fragmento de frontão. Então é uma estrutura que ela faz ali que vai formar um arco, né, mas na verdade ela só começa, a estrutura só sugere a existência desse frontão. E acima dela há aqui uma rocalha, a qual eu já fiz menção mais cedo. E é isto. Hoje a minha intenção era mostrar um pouco dos elementos artísticos que nós encontramos na igreja de Guaratinguetá, na igreja matriz de Santo Antônio, falar um pouco sobre eles, falar um pouco sobre a estilística. Tentei fazer isso de maneira resumida. Esse é um assunto realmente cheio de filigranas, de minúcias, mas eu acredito que é uma primeira aproximação. Eu tenho muito desejo de trazer esse material, né, tanto a primeira parte, como hoje, como a próxima, depois da pandemia, enfim, fazer isso em loco, na igreja matriz, e espero que esse momento possa chegar em breve. É isso, eu agradeço a todos e a todas que me veem,
tiverem mais interesse, podem procurar o meu perfil na academia.edu, onde meu trabalho de conclusão de curso, um outro artigo publicado no Lince, e logo teremos mais um texto também publicado sobre esse assunto. A quem desejar também pode entrar em contato comigo diretamente, estou sempre às ordens. É isso, um abraço e muito obrigado, e se cuidem e fiquem com saúde. Até!